Bispa Solange Brant, mãe, amiga, esposa, companheira, pastora, líder de ovelhas, uma mulher sábia que nos ensinou a amar e a compreender as palavras de Jesus Cristo. Há 26 anos que foi levantada para nos ensinar a graça do nosso Deus. Essa mulher amiga, especial, autora, ministra, mestra na palavra de Deus, que com tua sabedoria nos levou a conhecer a graça genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma mulher corajosa que lutou com forças vindas dos céus para nos levar a termos um encontro com Deus. Essa mulher sábia, inteligente, combateu o bom combate e guardou a fé. E hoje está ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi, mas nos deixou saudade e um vazio imenso no peito, mas também nos deixou mensagens especiais que nos fortalecerão. Que o Espírito do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, a receba em teus braços, para em breve um dia nos reencontrarmos. Sentiremos saudades, sentiremos falta, mas essa joia preciosa voltou ao cofre dos céus, deixando-nos um legado de fé, de sabedoria, de persistência, de não desistirmos de Jesus Cristo. Uma mulher que nos ensinou a quebrarmos paradigmas e mergulharmos profundamente no mar do Espírito e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse amor que excede a todo entendimento venha confortar a cada um de nós, filhos na fé, filhos de sangue, parentes, o esposo, os netos e a toda a congregação Cristo vive. Bispo Rai, que o amor, o sopro de Cristo esteja contigo, Bispo Fê, Bispo Nath, e a todos quanto ela nos deixou. Mas que nós venhamos seguir aquilo que ela disse, sempre juntos, e que continuemos a seguir com aquilo que Cristo colocou em nossas mãos, que é de levar a palavra, a graça, e não esmorecermos, pois somos guardados pelo nosso Deus. Amém. Você quer que eu fale sobre o coronavírus ou sobre a palavra de Deus? Essa é uma pergunta interessante, não é? Nestes dias tão conturbados, nós devemos falar daquilo que tem conturbado a população ou nós devemos falar daquilo que Deus diz, daquilo que Deus fala a respeito daquilo que tem conturbado a população? Este é um programa para trazer oxigênio para a sua vida, oxigênio espiritual, emocional. Este é um programa para trazer descanso, encorajamento, equilíbrio, sossego, esperança para a sua alma. Então eu creio que eu preciso falar sobre a palavra de Deus, porque é na palavra de Deus que nós encontramos tudo isso. Mas, e o coronavírus? Ele está aí, não é? Mas ninguém está falando que, por exemplo, o H1N1 está numa
nova etapa mais potente, mais potencializado. E ele pode matar também. Ninguém está falando que os hospitais dão entradas diariamente nos seus prontos-socorros de casos e mais casos de dengue, que continua assolando a nossa população. Então, nós precisamos ter bom senso e equilíbrio. E como nós vamos ter bom senso e equilíbrio diante das notícias? Ignorando as notícias e dando atenção àquilo que Deus diz. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é que é mais cortante do que espada de dois gumes. E se nós tivermos que escolher, nós ficamos com a palavra de Deus. Nós, pelo menos, que somos crentes. Então, eu deixo para você, neste dia, o oxigênio desta semana. Uma resposta à pergunta que eu fiz no início. No Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, amados, nós vamos fazer o natural. Nós vamos nos higienizar, as nossas mãos vão estar bem higienizadas. Nós vamos nos fortalecer, para que a nossa imunidade seja uma boa imunidade. Nós vamos comer corretamente, enfim, nós vamos nos preservar, fazer o natural. Mas se o Senhor não guardar, tudo isso é em vão. E nós que somos crentes em Jesus, temos que descansar nele. Porque a palavra de Deus diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. O que o Senhor está dizendo? É inútil qualquer esforço, qualquer, pânico em relação a qualquer questão. Porque o Senhor diz, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. O pão é dado até enquanto nós dormimos. O cuidado de Deus acontece enquanto nós dormimos. Então, vamos ficar com o que diz a palavra. Fazer o natural, mas crer que Ele é aquele que nos guarda. E Ele diz para nós mantermos firmes a nossa confissão da esperança. A palavra de Deus diz: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado, atingido. A palavra de Deus diz que praga alguma chegará à minha casa, à nossa casa. Mal algum nos sucederá. O Senhor está nos guardando. E nós cremos na palavra de Deus. Essa é a diferença. Os frutos da nossa vida, eles estão diretamente ligados àquilo que nós cremos e vivemos. Então, que nestes dias você creia e viva a palavra. Faça o natural. Nós todos somos sábios, prudentes e, com certeza, temos uma vida regrada em cima daquilo que é bom, daquilo que é os ensinamentos de uma vida saudável. Porém, a nossa arma é a palavra. Elas são armas espirituais, na verdade, e poderosas para destruir qualquer mal. Que você vive esses dias com esse O2, crendo que o Senhor está guardando e que não é em vão todo o nosso trabalho para fazer o natural. Graça e paz. Porque Deus opera pela palavra. A palavra que você está recebendo tem poder para operar milagres na sua vida. Você está sentado aí e você está recebendo a palavra que opera milagres. Então, esta noite, o culto de domingo, o culto da próxima quinta, segunda-feira, todas as vezes que nós nos encontramos e a palavra estiver sendo ministrada, milagres estão acontecendo na vida de quem crê, na vida de quem pega a palavra para si. Deus diz... E a palavra de Deus diz que Ele mantém o que Ele diz. Ele não é um Deus que vai e volta, se arrepende, volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então aquilo que Deus é, Ele é para sempre. Aquilo que Deus diz que faz, Ele mantém a sua palavra e Ele realiza.
fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver no lar. Mas tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e vencerão o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar, pra viver no lar. E por que que eu escolhi esse versículo? Esse versículo foi o versículo que Deus falou muito com a bispinha Solange. Amém. Foi o versículo que Deus, logo que ela chegou para os caminhos do Senhor, estava numa situação difícil, e o Senhor falou fortemente com ela, usando esse trecho da sua palavra, né? E ela jamais deixou de semear. Foi uma dizimista fiel, uma ofertante. Os irmãos já sabem, ela tinha prazer em se envolver com a palavra de Deus, com a obra do Senhor, e sempre semeou. Então, você pode fazer isso, aquilo. E ela falou assim para mim: Fê, eu confio em Deus. Mas eu nunca vi alguém confiar tanto em Deus como a minha mãe. Não tem, nunca vi. Eu oro a Deus para que eu possa chegar 10% da confiança que ela tinha em Deus. Ela olhou nos meus olhos e falou assim: eu não vou parar nada que Deus me levantou para fazer, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer lutando. E quando ela falou aquilo, eu falei: uau. Falei: mãe, mas eu sou seu filho, pelo amor de Deus. Ela falou: Fê, confia em Deus, Ele está no controle de tudo. Eu não vou me calar, não vou parar, a gente vai continuar.
Então assim, essa ousadia, essa intrepidez toda que ela passou para nós, assim, não tem como a gente não tem como isso sair da gente. Esse é o legado que está em nós, como disse a Bispa Vera, em nós, e nós vamos reproduzir isso para o resto das nossas vidas. E para terminar, no nossa última reunião, onde ela trouxe um estudo, como Nath disse, ela contou de um sonho que ela teve. E ela sempre é muito íntima de Deus. Muitas vezes a gente ali, ela falava, Deus me falou isso em sonho, em visão, e a gente ali, tá bom, mano, beleza, vamos lá. E ela contou esse sonho e falou assim, eu preciso falar algo para vocês. Ela trouxe 2 sonhos. Um não faz muito sentido trazer para a igreja, mas o outro ela falou assim, eu sonhei que eu estava num cenário apocalíptico, e eu corria, eu andava, tudo escuro na minha frente, parecia um mar, eu não sabia se era uma água, se era o fim do mundo, eu não sei o que era, tudo preto, e caíam bolas de fogo do meu lado. Essas bolas de fogo caíam e abriam crateras no chão. E eu me lembro que eu estava muito cansada, e eu corria, e as pessoas iam sendo mortas do meu lado, mortas, e eu falava para Deus, Deus, cadê a minha família? E ela falou que Deus falava para ela no sonho, eles estão bem, eles estão juntos, assim como você vai ficar bem. E quando ela contou tudo isso e começou toda essa história da doença, a gente falou, amém. Deus deu sonho para ela, e a gente se agarrava muito nesse sonho. Deus falava que ela ia ficar bem, como nós íamos ficar bem e juntos. E a gente, lógico, na nossa carne, interpretando isso de uma forma, não, ela vai ficar bem, como Deus diz no sonho. Mas em nenhum momento ela falou no sonho que a gente estava juntos novamente. Ela falou para a gente, Deus falava que vocês estavam juntos, bem, e que eu também ia ficar bem. E aí hoje a gente, depois refletindo tudo, a gente estava entendendo que Deus já estava sinalizando, porque quando começou, ela ainda pôde ficar com o celular ali na UTI, a gente fazia videochamadas com ela, orava quando ela tinha que fazer aquelas máscaras respiratórias. E quando chegou a notícia que ela ia ser entubada, ela não queria de jeito nenhum. Quando chegou a notícia que ela ia ser entubada, o médico, ela ligou pra gente, e o médico aproveitou, pegou o celular e falou assim, eu estou aqui com a dona Solange, é o momento certo de fazer isso. A gente falou, quem que pode decidir isso? Ele falou, só ela, enquanto ela está consciente, ela decide. Eu já conversei com ela, e aí a gente ficou ali falando com ela aqui no nosso espaço gourmet, em vídeo chamada, 4 pessoas ali, né, nos videozinhos, no Zoom, no WhatsApp. E aí ela falou, a gente falou, mãe, vai ser tranquilo, você vai ficar 5, 7 dias, você vai voltar, fica em paz, a gente vai estar aqui orando. E aí ela falou, eu quero falar com seu pai em particular. A bispa Silmara vai se lembrar. Ela falou assim, tá bom, Fê, tá bom, meninos, tal, mas agora quero que vocês saiam para falar com seu pai. Eu falei, você não vai falar com ele em particular. Você não vai falar, porque ali a gente viu que ela queria se despedir. Eu falei, você não vai falar? Ela falou, então tá bom, o que eu tenho para falar, eu vou falar aqui com vocês. E ela falou para a gente, as últimas palavras dela foi, fiquem juntos. Ela falou, Rai, fiquem juntos, família, fiquem juntos. E aí o médico pegou, desligou, ela foi entubada, a gente nunca mais conseguiu falar com ela de forma consciente. Depois a gente vai contar, tiveram alguns outros episódios. Mas essas foram as últimas palavras que ela falou para a gente, fiquem juntos. E eu queria falar isso para você que é filho dela, na fé. Ela falou para a gente ficar junto. E alguns no velório me abraçavam e falavam assim, bispo, não é que eu falava, vamos ficar juntos. Talvez vocês não tivessem entendido os que ouviram isso na minha boca, mas a gente já estava reproduzindo aquilo que ela havia falado como últimas palavras. Fiquem juntos, nós vamos continuar juntos. Nós como família estamos mais juntos do que nunca. Nós estamos mais unidos do que nunca. E eu quero estender isso até a sua vida. O bispo Rai falou algo que a gente conversava ontem, e a minha última fala é nesse sentido. Muitos mandaram mensagens, bispo, o que eu posso fazer por você? Qualquer coisa, eu quero falar para você, honre o legado, os 26 anos que você ouviu a voz dela pregando, viva a graça de Deus na sua casa. Essa vai ser a forma com que você vai honrar a nossa família de uma forma extraordinária. Honrar esse altar, honrar cada suor, cada lágrima que ela gastou aqui, cada tempo que ela deixou os filhos, os netos para atender pessoas, cada tempo que ela saía e vinha para a igreja, cada lição que ela deixava a gente em casa e cada refeição que a gente não teve com ela. Que você honre isso com a sua vida. Você que está me ouvindo pela internet, honre isso com a sua vida. O que eu posso fazer? Não tem nada que você possa fazer diretamente para nós, mas algo que você pode fazer por você é honrar cada ensinamento. Você que está com um casamento destruído, honre a sua esposa, honre o seu marido, honre os seus filhos, honre o seu corpo, honre a sua família, honre tudo que você ouviu daquela boca, porque nada daquilo foi em vão. E essa é a forma com que vocês podem nos ajudar, honrando este legado. Eu quero terminar, como disse o bispo Bill, lendo o que está em Provérbios. Provérbios a bispa Rê já leu. Hebreus 11, Galeria dos Heróis da Fé, o que eu falei no sepultamento da nossa mãe. Hebreus 11, 11.
Diz assim a palavra de Deus: pela fé, está contando os heróis da fé, você pode ler depois o trecho inteiro. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder de ser mãe, não obstando o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido saiu uma posteridade, Abraão, né? Tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. E foi isso que eu falei ali no velório, no sepultamento. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Quando eu li isso aqui, Deus deu muita paz no meu coração. Muita paz no meu coração. Vendo-as de longe. A minha mãe entrou na galeria, com todo o respeito dos heróis da fé, com permissão do Espírito Santo. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela aonde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Temos mais. Para terminar, ele diz em Hebreus 39, 40, ele diz assim: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, amados, depois leia a galeria dos heróis da fé, você vai ver Deus falando muito forte ao seu coração. A bispa está ali, e como eu disse, essa joia voltou ao cofre, voltou ao céu, para o dono da joia rara, que eu 32 anos, pude conviver com ela, e nós temos paz no coração, de que os planos do Senhor foram cumpridos na vida da bispa Solange, e nós vamos honrar esse legado. Eu vou junto com meus irmãos, honrar esse legado, honrar a vida do meu pai, porque nós sabemos o Deus em quem nós confiamos, nós sabemos o Deus que sustenta esse ministério. A dele a honra, a glória, hoje e eternamente. Nós vamos terminar esse culto, eu vou dar a bênção, e nós vamos terminar com um vídeo que o nosso irmão Neto Lins preparou de homenagem para a nossa bispa. Nós vamos acabar com o vídeo, porque não vai ter como nós voltarmos depois, mas que você possa, ao longo dessa semana, continuar nesse espírito de gratidão a Deus, nesse espírito de adoração, nesse espírito de entendimento. E como eu disse, ao longo desse mês nós vamos estar juntos aqui digerindo e entendendo os planos e os propósitos de Deus. Eu vou dar bênção, depois você senta, quando acabar o vídeo você está liberado para ir para sua casa. Pai amado, Deus bendito, terminamos esse nosso encontro, esse culto, Pai, extraordinário, Jesus, diferente, mas um culto, Pai, onde o Senhor falou aos nossos corações de uma forma inusitada, com testemunhos, com palavras, com lembranças, e nós agora, Pai, nos despedimos, como nós sempre falamos nesse altar, que a Tua paz, que excede o entendimento, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, que essa paz, Pai, possa ser de fato essa marca em nossos corações. Na carne estamos tristes, mas no Espírito estamos felizes, porque os Teus propósitos foram cumpridos, e os Teus planos são maiores, e os Teus desígnios são melhores que o nosso. Nós oramos em nome de Jesus, e aqueles que creem essa palavra, digam amém. Amém e amém. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado, muito obrigado. Nossa eterna Mãe na fé, guerreira, vitoriosa, uma luz que brilhou para o mundo, um paradigma no reino e para a propagação da genuína graça de Jesus. Uma vida exemplar, como filha, esposa, mãe e avó. Essa preciosa serva do Senhor cumpriu a sua missão, completou a sua carreira, sempre combatendo o bom combate. Guardou a sua fé. Amou a Jesus intensamente, propagou a genuína palavra da graça de Deus com ousadia e intrepidez, resgatando vidas e levando-as à salvação de Jesus Cristo. Sempre dedicada ao reino,
com muita intensidade, deu a sua vida para que a graça de Jesus fosse conhecida. Sempre destemida, forte, fiel, sábia e muito amorosa, o amor de Deus esteve presente em todos os seus atos de vida, sempre pronta a cuidar e pastorear as ovelhas de Cristo. Certamente, uma das mulheres mais extraordinárias que passaram por esta terra e que deixa um grande legado de fé, com maravilhosos frutos para a glória de Deus. Nós a amamos tanto que sua partida nos deixou uma grande dor, lamento, tristeza e lágrimas copiosas, um vazio. Mas temos a certeza de que ela vive em cada um de nós, através do que semeou em nossas vidas. Sim, ela vive, e estamos certos de que todos nos reencontraremos um dia na eternidade. O seu legado terá continuidade na vida de seu querido esposo e dileto amigo, Bispo Rai, e de seus filhos, noras e genro, bispos Renata, Natan, Natália, Fernando e Cindy, ministro Tiago e de seus netinhos Lorenzo e Chiara. E nós, da Cristo Vive São Paulo, como seus filhos gerados na fé, vamos atender ao mesmo apelo do apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses 2:2, dando sequência ao legado da bispa Solange Brant com total reverência e submissão a Deus. Com muito temor a Deus e admiração pela jornada gloriosa de nossa mãe na fé, Bispa Solange Brant, ela será para sempre lembrada como uma heroína da fé. Bispa Solange Brant, um legado de fé. Receba a minha vida, do nosso Pai, em nome dos meus familiares e da minha família, disponíveis para servir, porque para isso nós estamos nessa terra. E o nosso propósito está em servir a Cristo e as ovelhas de Cristo. Amo vocês.